Gente, agora é o assunto que está bombando nas redes, né? Bombando. Olha só, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal que abriu uma investigação preliminar para apurar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu irregularidades ao atacar o sistema eleitoral. A manifestação foi enviada depois que a ministra do STF, Carmen Lúcia, renovou a ordem para a PGR apresentar um parecer sobre a notícia crime levada ao tribunal por parlamentares da oposição ao governo. Paulinha, e ainda falando sobre esse assunto de urnas eletrônicas, o TSE está mirando agora as redes sociais e os canais que supostamente, na avaliação deles, estariam espalhando fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro. De que forma o tribunal pretende agir? Então, não sei se é na avaliação deles, né? Baseada na investigação da Polícia Federal. Porque o que aconteceu foi que o Luiz Felipe Salomão, que é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, determinou nessa segunda esse bloqueio do repasse de dinheiro para redes sociais e também para canais investigados por propagação de informação falsa sobre eleições brasileiras. Então, essa decisão atende a um pedido da Polícia Federal que investiga a organização e o financiamento de ataques ao sistema eleitoral. Então, essa apuração acontece dentro do inquérito aberto pelo Superior Tribunal Federal para apurar os ataques feitos por Jair Bolsonaro às eleições brasileiras, coisa que a gente já discutiu bastante por aqui, essa questão de se tem ou se não tem provas, se isso foi ou não foi apresentado, né? Então, o que acontece? De acordo com essa decisão, esses valores, eles ficariam ali guardados, depositados numa conta judicial até o fim das investigações. Então, essas redes sociais, esses canais, essas páginas, esses sites não receberiam esses valores, continuariam no ar até o fim das investigações e esse dinheiro aí nessas contas judiciais. E o que estabelece essa investigação da Polícia Federal? Uma relação entre divulgação de mentiras sobre as eleições e ganho financeiro. Então, aí que parece que está o centro desse pedido. Então, o pedido que foi mandado ao TSE diz o seguinte, quanto mais se atacam as instituições e o sistema eleitoral, mais proveito econômico os envolvidos conseguem. Então, estabeleceu aí essa correlação. A investigação demonstraria que não há uma tentativa por parte desses grupos de aperfeiçoar esse processo eleitoral, de, enfim, falar apenas mais sobre isso, mas que tem, sim, ali a indicação de impulsionar denúncias falsas e desinformação e como meio de ganhar dinheiro. Agora, esses investigadores buscam identificar quem financiaria, quem estaria por trás aí dessa divulgação em massa de informações falsas. Olha o que consta na decisão do TSE, aqui do ministro. Eu vou ler para vocês, O direito de crítica, de protesto, de discordância e de livre circulação de ideias, embora inseparável do regime democrático, encontra limitações, por exemplo, na divulgação de informações e dados enviesados ou falsos, ou ainda no que se convencionou denominar como desinformação. 11 apoiadores, pelo menos, do presidente Jair Bolsonaro acabaram afetados por essa decisão. Então, tem o canal do Alan dos Santos, tem também o professor Emerson Teixeira de Andrade, que está sendo investigado ainda pelo inquérito dos atos antidemocráticos do STF. E ainda de acordo com essa decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, olha o que ele entende que esses investigados estão fazendo. Vou ler para vocês. Questionar as instituições sem qualquer respaldo concreto, colocar em dúvida a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas, atacar a imagem da justiça eleitoral, minando a confiança da população nas instituições e, em última instância, atuar de modo a comprometer as bases da democracia, parecem constituir atos que se converteram em verdadeira forma de obter dinheiro. Os efeitos deletérios dessa prática são nítidos. E o ministro também afirma que as instituições precisam tomar medidas efetivas para evitar essa desestabilização da democracia. Muito bem, Paulinha. Deixa eu ir para Brasília, então, conversar com o nosso Zé Maria Trindade para te perguntar, Zé, a questão que eu acho que vai ter um bom debate aqui no nosso Morning Show. É função do TSE pedir isso? Pois é uma novidade, né? Lembrando que o ministro Luiz Felipe Salomão é o corregedor-geral eleitoral. O TSE não tem ministros, permanentes, são emprestados. A composição vem de ministros do Supremo, no caso do ministro Luiz Salomão, é do STJ, e ainda os indicados pelos advogados, Então, é um corpo
ali que não é permanente do TSE. O TSE, ele foi criado para ter superpoderes, né? Porque ele, na prática, ele executa o processo eleitoral, desde a urna, transporte de urnas, e depois fiscaliza e depois pune, porque ele julga. Então, é um tribunal que tem superpoderes numa área muito importante que é a eleitoral. O TSE geralmente é provocado, neste caso aí mostra uma união dos ministros do TSE exatamente contra esta linha do presidente Jair Bolsonaro. Isso está muito claro. E uma linha equivocada. Esses blogs, eles não sobrevivem exatamente desse dinheiro que vem aí do dinheiro de internet de cliques, né? Aumenta-se o clique, e isso significa que a população, o povo está querendo aquilo, né? Então, dá clique por isso. Então, quando se fala em críticas às urnas e tal, aumenta o número de cliques, e isso o tribunal descobriu, mas não precisava investigar muito, não. É assim mesmo. Mas esses blogs não sobrevivem disso. Há um certo engano nisso aí. Eles ganham no máximo ali 7 mil, só que a estrutura deles é uma estrutura cara. Não é só de cliques que eles sobrevivem, né? Tem alguns lá que são meio toscos ali, feitos de uma maneira caseira e tal, mas a maioria tem uma grande estrutura, uma grande movimentação, e não é só de cliques. E tirar o lucro de um veículo de comunicação é matar o veículo de comunicação. Isso, para mim, representa uma censura prévia, assim. Não se pode fazer isso. Perfeito. Zé, deixa eu te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Vou me despedir de você, porque eu sei que a sua agenda hoje está super apertada, como sempre. Bom trabalho. A gente se vê amanhã. Muito bom, essa sala é muito boa, né? Obrigado, até amanhã. Valeu, Zé, abração para você. Turma, a gente tem 2 minutinhos, 1 minutinho para cada um, mas eu queria entender um pouco dessa história do Tribunal Superior Eleitoral fazer esse pedido. Vocês acham que isso realmente está correto, é legal, é ilegal? Bruna, começa. É completamente errado, porque se a gente entender que as pessoas, como o Zé Maria muito bem falou, o público clica naquilo que ele está interessado. Quanto mais discussão, e vai ter informação falsa. Quando eu digo informação falsa, as pessoas se enganam, né? O ser humano é falível. Então, muita gente fala coisas, depois vai se corrigindo. Quanto mais discussão a gente tem, maior é a nossa chance de corrigir, de autocorreção. A sociedade, ela tem uma capacidade de autocorreção. Quanto mais censura, mais a coisa vira tabu e todo mundo fala, ai, será que é ou não é? E aí a gente não tem a possibilidade de correção. Então, o sistema democrático, ele é confuso, ele é bagunçado desde a Grécia. A democracia grega também era bagunçada. Justamente porque quando o poder é distribuído e várias pessoas têm o poder de fala, que é o que acontece hoje, você vai ter informações corretas ou incorretas. Por exemplo, o Jornal Brasil Sem Medo entrevistou o Carlos Barro. O Jovem Pan também entrevistou o Carlos Barro, o cara que trouxe as melhores informações. Outras pessoas se basearam em hipóteses, né? Aí, depois dessa entrevista, a discussão avançou. Então, a discussão é assim mesmo. Agora, a partir do momento que o TSE diz, olha, você pode discutir, você não pode, e você que não está discutindo do jeitinho que eu quero, vai ficar sem a sua remuneração, o TSE está se metendo o dedo onde ele não deve e interferindo na democracia. Não, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me considero um democrata convicto. Como é que eu enxergo a democracia? Eu enxergo a democracia possibilitando a existência de comunistas, por exemplo, que defendem um regime que, na minha avaliação, não é nada democrático, e da mesma maneira que possam vir a existir e dar a sua opinião pessoas que, por exemplo, defendem a ditadura militar. Eu sou absolutamente contrário a esses dois sistemas, a esses dois modelos. Mas eu acho que numa democracia eles têm o direito de falar. Ou não, Joel? Eles têm o direito de falar e têm que ter o direito de opinar, mas eles não têm o direito de intencionalmente desinformar sistematicamente a população com mentiras. Aí não. Porque para uma sociedade minimamente democrática e de direitos individuais existir, é preciso que exista um mínimo apreço pela verdade. Se alguém está recebendo dinheiro para desinformar intencionalmente, isso é crime. O TSE está correto na medida em que ele tem que ser mais proativo, e ele está sendo agora. Finalmente, ele está sendo mais proativo para garantir a confiabilidade das eleições contra mentiras intencionais, que há verdadeiras campanhas para espalhar, para tirar a confiança nas eleições. E, em última análise, isso acontece o quê? Destrói as eleições. Porque eleição, regra, democracia, direitos só existem na nossa cabeça e no nosso coração. Se isso é destruído lá dentro, você mina e corrói as bases para tudo isso. Agora,
É muito complicada essa decisão do TSE. Se ela mirar os patrocinadores, não sei se existem, mas se existirem patrocinadores, concordo 100%. É criminoso estar patrocinando um site para espalhar desinformação. O TSE está virando um sleeping giant. Mas se for... Mas, deixa eu completar. É isso, Paulo. Boa. É um sleeping giant. Mas deixa eu completar. Se for mirando daí o consumidor, daí não. Por mais que o cara esteja falando absurdos, o consumidor pode ir lá consumir, dar o dinheirinho dele se ele quiser. Então, mirar para o consumidor, eu entendo a intenção do TSE, essa intenção é boa e a proatividade dele é boa, mas esse meio de impedir o consumidor de ler aquilo que ele quer, ou pagar, o que seja, ou acessar um site, isso simplesmente acho muito complicado, porque abre vazão para muitos e muitos abusos. 15 segundos. Bruno, aprendam com Joel Pinheiro como violar o princípio da não contradição. Joel Pinheiro da Fonseca, responda. Não tem violação nenhuma aqui, Bruno. Sim e não ao mesmo tempo. Não tem violação nenhuma aqui. Isso é uma análise minimamente sofisticada da ação. A intenção pode ser boa, às vezes, mas às vezes usando de um meio que não é tão bom. Muito bem, é o novo Sleeping Giants, é isso Tribunal aí, Superior Eleitoral. Paulinha, eu vi uma campanha, que eu acho que é do TSE, falando sobre urnas eletrônicas com a Djamila Ribeiro. Eu acho que esse esclarecimento, eu acho que vir a público e mostrar a confiabilidade, também é alguma coisa que talvez eles não tenham achado tão interessante até agora, mas que agora se faz necessário. Então, acho que esse também é um caminho de esclarecimento, de mostrar, de simplificar e provar para as pessoas que, de fato, é confiável. Porque, até agora, eu acho que o grande público não entendeu o que é o hacker ter acesso a alguma coisa, se foi ou não invadido. Fica nesse tipo de conversa e os discursos se confundem. Então, se o TSE conseguir esclarecer que ali é, de fato, uma urna confiável, que o nosso sistema é confiável, eu acho que é mais eficaz do que ficar nessa batalha jurídica. O meu único ponto dessa história mas não é fácil. O meu único ponto dessa história, Joel, é que não tem assim, árbitro, não tem árbitro isento justamente para você fazer o controle dessa história. Vou dar um exemplo rápido. A Tabata Amaral, por exemplo, publicou um vídeo na internet dizendo que o voto impresso era condenável porque o cara pegava, recolhia o boleto de urna, né, o papelzinho, o recibo eleitoral, levava para casa e que se enquadraria em voto de cabrito. Fake news. Isso é fake news. É isso aí. E ela vai ser culpada por isso? Não, Paulo, ela entendeu errado. Ela entendeu errado. A distinção importante aqui, Paulo, é a distinção entre erro, mentira, de um lado, e desinformação. Organizada Desinformação ainda, né? é intencional e sistemática. Como é que você relativo sabe? e depende do ponto de vista. É o que a União Soviética fazia. A União Soviética era o primor mundial na desinformação. É campanha sistemática para mentir e caluniar e tirar a confiança das pessoas em instituições básicas dos outros países. A União Soviética isso é criminoso. Também uma ditadura. Quando ela fazia isso, era criminoso. Quando uma empresa faz isso aqui, é criminoso também. A opinião das pessoas precisa ser preservada, e o Joel. TSE... Quando a gente se meter nisso, a mentira, E o TSE espalhou a pior mentira de que as urnas são invioláveis. Eu procurei a fala do Barroso, eu não vi essa fala. Mas o que é verdade agora, senhoras e senhores, é que o meu tempo está estourado.